Bom dia, meninos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre exemplos das noções de função. O exemplo 2. Determine a lei da função que relaciona o lado x de um triângulo equilátero ao seu perímetro. Feito isso, determine algumas relações entre esses valores. Então, a gente sabe, primeiro, que perímetro é a soma dos lados da figura. Triângulo equilátero é aquele triângulo que possui os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais, conforme a figura. Esses 2 tracinhos, lembrando, né, que significa lados de mesma medida. Vou chamar de x. Então, o que é x? Foi a letra que nos foi fornecida no problema. Aí pediu para fachar a lei da função, que determina, que relaciona o lado com o perímetro. Vamos chamar perímetro de P. Então, perímetro é x mais x mais x, ou seja, o perímetro ou o f de x é igual a 3x. Agora, a gente vai fazer uma relação entre o lado e o perímetro. Então, a gente vai fazer isso em forma de tabela. Então, nós vamos colocar na primeira linha o lado, pode ser qualquer um, é a variável independente. Então, eu coloquei os valores para o lado. 1, 2, 3, 4. E o perímetro, que eu estou chamando de f de x? Ora, você vai fazer 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. Então, relacionar o lado com o perímetro é dar valor para o lado e encontrar o perímetro dado. Então, a lei da função que relaciona o lado x de um perímetro ao seu lado é f de x igual a 3x. E a relação está respondida aqui nessa tabelinha. No terceiro exemplo, a figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola referente ao mês de junho de 2008. Então, vamos ver aqui. Nós temos no boleto o nome de um banco, a data do vencimento, que é 30/6, e fala o seguinte, que é pagável em qualquer agência bancária até a data de vencimento. O nome da escola, a data em que foi emitido o documento, o valor da mensalidade, que é R$500, e nós temos aqui uma observação. No caso de pagamento em atraso, cobrar uma multa de R$10, mais 40 centavos por dia de atraso. Então, não importa se você atrasou um dia ou 30 dias, vai ter um acréscimo de R$10. Então, a sua mensalidade passará a 510. Mas vai ter um acréscimo de 40 centavos por dia de atraso. Então, se atrasou um dia só, vai ficar 500 mais 10 mais 40 centavos. Se você atrasou 2 dias, 500 mais 10 mais 80 centavos. Temos que MX, ou M em função de X, é o valor em reais da mensalidade a ser paga. E X é o número de dias em
atraso. Determine a função que oferece o valor do boleto para pagamento com atraso e calcule o valor de uma mensalidade com 12 dias de atraso. Então, vamos lá. MX vai ser 500, né? Mais 10, que está circulado ali, é a multa, mais 0,4 vezes X, que é 40 centavos vezes a quantidade de dias de atraso. Então, MX vai dar 510 mais 0,40X. Essa é a lei de formação ou a lei da função. Agora, falou para você calcular o valor a ser pago quando? Após 12 dias de atraso. Então, M12 vai ficar 510 mais 0,4 ou 0,40 é a mesma coisa, vezes 12. Fica 510, vai dar 0,4 vezes 12, 4,8. Então, a mensalidade com 12 dias de atraso fica R$ 514,80. Então, está aqui, ó, a lei de formação da função é mx igual 510 mais 0,4x e o valor de uma mensalidade com 12 dias de atraso é R$ 514,80. Exercício 4, exemplo 4. Determinar em cada caso a imagem da função de R em R, cuja lei de correspondência é f de x igual x ao quadrado mais 1. F de R em R significa que você vai pegar sua variável independente no conjunto dos números reais e o resultado vai ser também um número real. Então, na letra A, o zero é um número real. Nós vamos calcular o valor da função quando x vale zero. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais 1. No lugar do x, eu ponho zero. F de zero é igual a zero ao quadrado mais 1. Zero ao quadrado é zero, mais 1 dá 1 mesmo. Então, o f de zero dá 1. Ou seja, eu vou ligar o x com a imagem dele, que é 1. Tá? O número de saída, que é 1. Então, zero está ligado com 1. Na letra B, eu quero o f de 1. Então, o valor da função quando o x é 1. F de 1 é igual a 1 ao quadrado mais 1. Ora, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então, f de 1 fica igual a 1 mais 1. F de 1 é igual a 1 mais 1, 2. F de 1 é igual a 2. Então, essa função está ligando agora o número 1 com o número 2. Na letra C, raiz quadrada de 2 também é um número real. Então, nós vamos fazer o f de 2 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1. Ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado elimina o radical com 2 a 2. Então, raiz quadrada de 2 é 2 mais 1. A função f de raiz quadrada de 2 é igual a 3. Pode ser um número negativo também. O f de 4 negativo fica 4 negativo ao quadrado, mais 1. Lembrando que quando o número é negativo, elevado a um expoente, coloca entre parênteses, porque vai estar elevado tanto o sinal negativo quanto 4. Então, todo número elevado ao quadrado, ele é positivo.
Então, f de menos 4 vai ser igual a 16 mais 1, porque é 4 negativo vezes 4 negativo. Dá 16 positivo mais 1, 17. Então, f de 4 negativo é 17. E o f de 1/2? A mesma coisa. F de 1/2 é igual a 1/2 ao quadrado mais 1. Mas lembrando que essa fração coloca-se entre parênteses e eleva ao quadrado. F de 1 é igual a 1/2 ao quadrado, vai dar 1/4 mais 1. F de 1/2 é 1 mais 4 sobre 4. F de 1/2 é 1 mais 4 sobre... Tirei o mínimo, que é 4, aí lembra? 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 é 1 mesmo. 4, quando não tem nada, é 1. Dividido por 1, dá 4. Vezes 1, dá 4. 1 mais 4, 5 sobre 4. Não elimina o denominador, porque tiramos o mínimo múltiplo comum só de um lado da igualdade. Esse está no livro de vocês. O posto de combustível em que Júlia está abastecendo cobra R$ 3,00 pelo litro de etanol. Escreva as diferentes formas de representar essa função. Então, nós sabemos que eu posso representar a função por diagrama, por tabela, por gráfico e pela lei de formação. Vou começar pela tabela. A tabela eu vou colocar numa coluna o litro de etanol, né? E na outra eu vou colocar o valor do total a ser pago. Então, a quantidade de etanol abastecida em litros. Quando é 1 litro, eu pago R$ 3,00. 2 litros eu pago 6. 3 litros eu pago R$ 9,00. 4 litros, R$ 12,00. E assim por diante. Então, quando eu vou fazer minha lei de formação, está vendo que na coluna do total a pagar, está o quê? Sempre o triplo do valor do litro. Então, vai ficar f de x igual a x. Estou chamando f de x do valor a ser pago. E x, a quantidade de etanol colocado no carro. Aí posso representar também em diagrama. Quando eu represento em diagrama, nosso primeiro conjunto A, são a quantidade de etanol em litros. Então, 1, 2, 3, 4, 10 e assim por diante. Na letra B, vai ser o total a pagar. Eu estou ligando o 1 com quem? Com o 3. O 2 com 6, o 3 com 9, o 4 com 12 e assim por diante. Aí, quando eu vou fazer o gráfico, o meu eixo X vai ser a quantidade de etanol abastecida em litros. E o eixo vertical, o Y, vai ser o total a pagar. Então, nós temos o gráfico dessa forma. Ou seja, eu vou ligar o 1 com 3, depois o 2 com 6, o 3 com 9, o 4 com 12 e assim por diante. Vai dar um segmento de retas. Por quê?
quando eu abasteço, eu não vou abastecer só 1 litro, né, redondo, um número inteiro. Eu posso chegar no posto e falar assim, por favor, eu quero que você coloque no meu tanque R$10 de combustível. Então, nesse caso, não vai dar uma quantidade de litros exatamente. Dá o litro, a quantidade de litros, mais alguma coisa, né? A parte decimal. Então, é por isso que quando a gente deve ligar todos os pontos formando um segmento de reta. Agora, vocês deverão pegar o livro, módulo 4, página 105. Atividades. A primeira atividade. A seguir estão representadas 3 funções e a lei de cada uma delas. Relacione cada representação à lei da função, escrevendo o símbolo romano correspondente. Aí vocês estão observando que eu tenho a primeira representação é diagrama e embaixo dele, em numeral romano, está escrito uma lei de formação. A do meio é uma tabela e debaixo está outra lei de formação. E do mesmo jeito o gráfico em uma lei de formação. Só que elas não estão respectivamente, tá? Estão trocadas. Então, como é que é a forma mais simples de fazer? Eu pego, por exemplo, a função f de x menos 3x mais 3 e construo uma tabelinha, onde eu vou colocar a primeira coluna x, a coluna do meio, a lei de formação f de x é igual a menos 3x mais 3, e o f de x. Posso pegar todos os valores ou apenas alguns deles. E vou calcular, ó, quando x é 0, eu vou fazer menos 3 vezes 0 mais 3. Menos 3 vezes 0 dá 0, mais 3 dá 3. Então, se você for ligar aqui, olha, o 0 no diagrama está ligado com 1. Se você achou um único valor que não está ligado corretamente, não é a função correspondente. Na tabela, o 0 está ligado com menos 5, então também não é. Agora, vamos ver no gráfico. O 0 realmente está ligado com 3. 1 menos 3 vezes 1 mais 3. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 3 dá 0. Então, o 1 está ligado com o 0, está em cima do eixo. Agora o 2, menos 3 vezes 2 mais 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais 3, menos 3. Então, a função 1 está correspondendo com o gráfico, tá? Agora vamos ver a lei de formação 2, f de x igual a 2x mais 1. Da mesma forma, constrói a tabela com 3 colunas. Na primeira eu coloco x, na segunda a função, na terceira o f de x. Então, fica assim, ó. Nessa, bastaria 3, mas eu vou substituir todos para você ver que vai estar ligado com a primeira aqui, ó. Quando x é menos 3, fica 2 vezes menos 3 mais 1. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 1, menos 5.
Quando o x for menos 2, 2 vezes menos 2, mais 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 1, menos 3. Olha, você pode perguntar, da onde eu estou tirando essa função? Daqui, olha, embaixo da tabela. E esses números, tá vendo? É do conjunto A que está aqui. Ele é o x. E aí, o resultado tem que dar aqui, ó, os números que estão aqui. Então, olha, menos 3 está ligado com 5 negativo, correto. Menos 2 ligado com o menos 3. Menos 1 está ligado com o menos 1, ok. O 0 com 1. 1 com 3 e o 2 com 5. Então, significa que a minha função f de x mais 1 corresponde ao diagrama. E lógico, né, que a tabela vai ser o 3. Vamos justificar. Novamente, fazendo a tabelinha com 3 colunas. Primeira coluna, x. A segunda lei de formação, f de x é igual a 4x menos 5. E a terceira, o f de x. Da onde eu vou tirar os valores de x? Está aqui na tabelinha. Menos 5, menos 3, 0 e 3. São que estão aqui, na primeira coluna. Na segunda coluna, eu pego a expressão 4x menos 5. Na segunda linha, passo 4 vezes menos 5 menos 5. 4 menos 5 vezes menos 5, menos 20, menos 5. Sinais iguais, conserva e soma. Então, deu menos 25. Olha, realmente é o que está aqui na segunda linha da tabela. Depois, quando é menos 3, 4 vezes menos 3, menos 5. 4 vezes menos 3, menos 12. Menos 5, menos 17. Quando eu tenho 0, 4 vezes 0 dá 0. 0 menos 5 dá menos 5. 4 vezes 3, 12. Menos 5 dá 7. Então, realmente, a nossa terceira função corresponde à tabela. Exercício 2. A sequência é formada por figuras constituídas de pontos. Complete o quadro indicando a quantidade Q de pontos de cada figura da sequência, de acordo com a posição P que a figura ocupa na sequência. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma sequência de bolinhas, que são os pontos, e embaixo está indicando as posições. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Aí, para completar a tabela, que nos indica assim, que a posição, representada pela letra B, na primeira posição, eu quero a quantidade de pontos. Basta você contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 pontos. Na segunda posição, eu tenho até aqui 5, 6, 7, 8. Então, deu 8. Até aqui, eu tenho 8, 9, 10, 11. Então, essa é a nossa tabelinha, relacionando a posição com a quantidade de pontos. Na letra B, desenhe no quadro ao lado as próximas duas figuras dessa sequência.
Ora, nós paramos com 11 figurinhas. Aí fica 11 mais 3, vai ter 14 figuras. Depois, mais 3, vai dar 17 figuras. Depois, escreva a fórmula que relaciona a quantidade de pontos de cada figura da sequência, com a posição P que a figura ocupa. Então, por exemplo, na primeira posição, eu tenho 5 bolinhas. Então, nós vamos ter que Q é igual a 3P mais 2. Vamos verificar se está correto. Q é o quê? A quantidade de pontos. P é a posição. Então, fica 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Tá ok, olha. Depois, na segunda posição, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Tá ok também. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Então, está correto essa alternativa. Agora, eu vou propor 2 questões para que a gente faça agora. Tá? Você vai copiar no seu caderno. Não esqueça de colocar a data dessa aula, que é a correspondente. Eu estou fazendo junto, tá, gente? A aula de quarta-feira e de sexta-feira. Então, na letra D, eu quero qual é a quantidade de pontos que tem a figura que está na 10ª posição. E a figura que está na 13ª posição? O que a gente tem que fazer? Se você pensou que eu tenho que pegar a fórmula, que é igual a 10P mais 2, e no lugar do P, colocar 10, você acertou. Então, vai ficar 3 vezes 10, 30. Mais 2. Vai dar o quê? 32. E na 13ª posição? Já pensou como vai ser? Ah, no lugar do Q, aliás, do P, eu vou colocar 13. Então, fica Q igual a 3 vezes 13 mais 2. Q igual a 39 mais 2, que é igual a 41. Na letra E, a figura de 38 pontos ocupa que posição na sequência? Agora eu quero a posição, eu quero a letra P. E te dei a quantidade de pontos. Então, eu quero quem? A letra Q. Olha, a fórmula é a mesma. Q igual a 3P mais 2. Só que, agora, no lugar do Q, aqui, olha, eu tiro o Q e coloco no lugar 38. É igual a 3P mais 2. 38 menos 2 dá 36, igual a 3P. 38 menos 2 é 36, igual a 3P. P igual a 36 dividido por 3, P igual a 12. Então, vocês têm que ficar atentos ao significado das letras, tá? Das variáveis que eu tenho numa função, que dependendo da pergunta,
eu tenho que relacionar. Se eu vou substituir a letra que está antes da igualdade ou depois da igualdade. Próximo. Número 3. De uma cartolina em forma de quadrados, foram cortados 4 retângulos. Como mostra a figura ao lado. Escreva a fórmula que representa o perímetro da figura em relação a x. Ora, eu vou fazer aqui, gente, calcular os lados aqui, olha. Mas para eu calcular esse contorno, foi tirado retângulos. Então, é a mesma medida que vai estar aqui, olha. Se eu pegar o 2x aqui e somar com 5x, é o mesmo que está aqui, tá? Então, vou somar aqui os contornos. Vamos somar aqui esse primeiro lado. Ficou 2x mais 4x, 6x. Mas tem mais um x aqui, ó. 7x. Depois, mais 2x, 5x mais 2x, 7x, mais 2x. Então, ficou assim, ó, o perímetro. Somei os x, tudo primeiro. Agora os números. Contem comigo, ficou 15, depois 10 mais 25, 35. 15 de novo, que só tem um número nesse lado. Aqui ficou 5 mais 30, 35. Então, o nosso perímetro vai ser 7 mais 2, 9, mais 7, 16, mais 2, 18x. Mais, somando os números, 15 com 35 dá 50. Aqui também, 15 mais 35 dá 50. 50 mais 50 deu 100. Então, a fórmula que representa o perímetro da figura é P igual a 18 mais 100. A letra B, usando a fórmula que você escreveu no item A, calcule o valor do perímetro da figura para x igual a 5. O que eu tenho que fazer? No lugar do x eu vou colocar 5. Então, nós temos P é igual a 18 vezes 5 mais 100. 18 vezes 5 dá 90, mais 100, 190. Então, o perímetro da figura é 190. O próximo. Agora eu estou colocando no lugar do x o 10. Ficou 18 vezes 10, 180. Mais 100, 280 centímetros. Até o terceiro retângulo. Agora é 4. Então, ficou 18 vezes 4 mais 100. 18 vezes 4, 72. Mais 100, 172. Então, o perímetro da figura é 172 centímetros. E se for 1? O perímetro é 4, vai ser 8 vezes 1 mais 100. 18 vezes 1 dá 18, mais 100, 118. Agora, essas eu estou passando para vocês. Calcular o valor de x para que o perímetro da figura seja, número romano, 136 centímetros. Então, o perímetro vai ser
136 é igual a 18 vezes x. Vou isolar o x. 136 menos 100 igual a 18x. 136 menos 100 dá 36, igual a 18x. Já vou inverter os dois lados da minha equação. Então, ficou 18x igual a 36. O 18 vai passar dividindo 36, então o x é igual a 2 centímetros. O 2. Eu quero que o perímetro agora seja 154. A forma de fazer é do mesmo jeito do item 1. Tenho a fórmula do perímetro. No lugar do P, eu ponho 154 é igual a 18x mais 100. Isolando 18, fica 154 menos 100 igual a 18. Subtraindo e invertendo os lados. 18x é igual a 54, x é igual a 54 dividido por 3. Então, novamente, nós temos aí uma diferença. De hora que você tem que achar a fórmula matemática, depois você acha o valor dependente e depois você acha o valor independente. Exercício 4. Observe no quadro a quantidade de lados e a soma das medidas dos ângulos internos de alguns polígonos convexos. Na letra A, escreva uma fórmula para representar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono em relação à quantidade de lados desse polígono. Então, na minha tabela, eu tenho a quantidade de lados, que está chamando de L, e a soma das medidas dos ângulos internos, que eu estou chamando de D. Então, se o polígono tem 3 lados, que no caso é um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Se o polígono tem 4 lados, a soma dos ângulos internos é 360. E assim por diante. Mas observa que sempre eu estou somando 180 ao número anterior. Então, para achar o 360, eu fiz 180 mais 180. Para achar o 540, eu fiz 360 mais 180. Então, esse 180, gente, vai ser o quê? Uma constante, né? Vezes a quantidade de lados menos 180. Então, ficou o quê? D, que é a soma dos ângulos internos, é 180 vezes L menos 360 graus. Aqui ao lado, eu coloquei para vocês recordarem o que é um polígono convexo. É quando todos os pontos de um segmento de reta que possui as extremidades no interior da figura, ele também estão dentro dele. Então, eu pego um segmento de reta e todos os pontos do segmento de reta estão dentro do polígono. Então, ele é chamado de convexo. Agora, tá vendo? Esse polígono aqui, ele tem uma fenda, né? Aqui. Quando você une
um ponto a outro do polígono, fica uma parte dentro do polígono, uma fora, outro dentro. Se ficou um pedacinho desse segmento de fora, ele é não convexo. Basta, gente, a gente ter todos os segmentos dentro do polígono, inteiramente dentro do polígono. Mas se existir um que fica uma partezinha fora do desenho do polígono, ele não é convexo. Aí calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo, com 10 lados. Aí eu vou pegar a fórmula, só que aqui, gente, ó, é D igual a 180 L menos 360. Aí no lugar do L, né, vou colocar 10. 180 vezes 10 menos 360. Vai ficar 1.800 menos 360. A mesma, aqui vai dar o quê? 1.440. A mesma coisa, gente, aqui com 15 lados. Vai ficar 180 vezes 15 menos 380. Menos 360. 180 vezes 15, 2.700. Menos 360, 2.340. Com 20 lados, a mesma coisa. Então, D, que é a soma dos ângulos internos, fica 180 vezes 20, menos 360. 180 vezes 20, 3.600. Menos 360, 3.240. Olha, não sei se vocês perceberam que essa fórmula aqui, nós vimos o ano passado vários exercícios dela, só que ela apresentava de uma outra forma. Era assim, ó, soma dos ângulos internos, a gente chamava de SI é igual. O número de lados, a gente chamava de N menos 2. Fecha o parênteses. Que multiplica vezes 180. Olha, Elisete, então eu tenho duas fórmulas para determinar a soma dos ângulos internos? Não, gente. A fórmula é a mesma. Só que a que nós mostramos hoje, o 180 aqui, olha, ele não está em evidência. Eu posso colocá-lo em evidência. Então, ficaria aqui, ó, 180 abro parênteses. Aí divido 180L dividido por 180, dá somente o L, menos 360 dividido por 180, 2. Tá vendo? Aí troco o N aqui, ó. O L por N, que é a mesma fórmula. Então, tanto faz de um jeito ou de outro. Próximo. Exercício 5. Observe o quadro, algumas informações a respeito da massa e do valor energético de determinado bombom de chocolate.
Na letra A, escreva a fórmula que relacione a massa com a quantidade de bombons. Então, nós vamos olhar aqui, ó, a massa e a quantidade de bombons. Se tenho um bombom, ele tem uma massa de 15 gramas. 2 tem uma massa de 16, 3 de 24 e assim por diante. Então, a massa é 8 vezes a quantidade de bombons. Então, eu tenho aqui a fórmula, ó. M é igual a 8Q. M é a massa e Q é a quantidade de bombons. Então, é essa a nossa fórmula. Na letra B, escreva uma fórmula que relacione. Agora, eu quero o valor energético e a quantidade de bombons. Valor energético estou chamando de V. Quantidade de bombons de Q. Então, nós vamos ter a fórmula. Ó, valor energético, um bombom dá 40, 2 dá 80, 3 dá 120. Está vendo que está aumentando de 40 em 40? Então, o valor energético V é igual a 40Q, onde V é o valor energético e Q é a quantidade de bombons. Determine, letra C, a quantidade de bombons presente em uma caixa com 160 gramas de chocolate. Quantas calorias tem todos os bombons dessa caixa? Então, olha, primeiro nos deu a quantidade de gramas. Através da quantidade de gramas, eu acho quem? A massa. Desculpe, de acordo, dando a quantidade de massa, eu acho a quantidade de bombons. Da quantidade de bombons, eu acho o valor energético. Então, nós vamos fazer 2 cálculos. Primeiro, quantidade de bombons, dado a massa. Então, M é igual a quantidade de bombons dado a massa. Ficou 100. Aqui, gente, olha, nós temos um erro de digitação. Aqui não é 40. Tiro 40 e vamos colocar 8. Então, 160 é igual a 8Q. 160 dividido por 8 nos dá a quantidade de bombons. Então, dá 20 bombons. Agora, vamos chamar a quantidade de calorias. V é igual a 40Q. Então, aqui que é 40. Então, V vai ser 40 vezes 20, que vai dar 800 calorias. Tá? Então, uma caixa com 160 gramas de bombons tem 20 bombons e todos os bombons dessa caixa têm juntos 800 quilocalorias, né? 6. E será o nosso último dessa série. Mariane trabalha em uma loja de eletrodoméstico. Seu salário bruto é composto de uma parte fixa de R$ 1.300
com uma comissão de 4% sobre o valor de suas vendas durante um mês. Escreva uma fórmula para representar o salário bruto de acordo com o valor de vendas feitas em um mês. Então, vamos chamar salário de S e o número de vendas de V. E quando fala assim que ela recebe 40% do valor de suas vendas, eu não posso escrever 4% numa fórmula matemática. Eu transformo 4%. Pode ser 4 sobre 100 ou 0,04. Então, temos que a fórmula matemática ficou 0,04 valor de venda mais a parte fixa do seu salário, onde S é o valor bruto e V é o número de vendas. Tanto faz escrever como eu escrevi aqui na letra A, ou como está respondido aqui, olha, na linha. É a mesma forma, porque a adição é comutativa. Letra B. Se Mariane vender R$8.000 em mercadoria, qual será o valor bruto, o seu salário bruto nesse mês? Ora, vamos pegar a fórmula e no lugar do V, colocar o 8.000. Então, S é igual a 0,4V mais 1.300. S é igual a 0,04 vezes 8.000. Esses dois zeros aqui, olha, não precisava escrever. Ele pode ser dispensado. 0,04 vezes 8 vai dar quanto? 320, né? Mais 1.300, que vai dar como? 1.620. Então, aqui ficaria, né? Mais 1.300. Que dariam 1.620. Na letra C, qual deve ser o valor das vendas de Mariane para que em um mês ela receba um salário bruto de 1.820? Na letra C, o contrário. A fórmula é a mesma, mas no lugar do S, 1.820, mais 0,04V mais 1.300. Vou isolar a incógnita, 0,004V é igual a 1.820 menos 1.300. Então, V vai ser 520 sobre 0,04, que dá o quê? R$13.000 de vendas que ela tem. Tá certo? Então, um abraço, bom final de semana.